Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós temos a grande alegria de entrevistar uma pessoa muito especial na história do Brasil, especificamente na luta em prol dos direitos humanos contra a ditadura militar, civil e empresarial. Eu estou falando de Frei Fernando de Brito, um frade dominicano que esteve preso nos porões da ditadura militar durante 4 anos. Frei Fernando de Brito, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Então, muito obrigado, Gilvander, especialmente por estar aqui com você, que eu já aprendi a admirar muito. Primeiro eu quero agradecer de coração. Quando hoje me perguntam quais são os sinais da graça de Deus, eu falei, eu já conheço. Eu conheço, esse aqui. Bondade sua. Frei Fernando, obrigadão por ter aceitado o nosso convite. Frei Fernando de Brito, frade dominicano, foi preso de 69 até 74, amargou as agruras dos anos de chumbo, foi torturado durante 4 anos, junto com seus colegas dominicanos, Frei Tito de Alencar, Frei Ivo Lebespan e Frei Beto. E de dentro dos porões da ditadura, Frei Fernando mandou para fora uns bilhetinhos que depois, a pedido dele, o Frei Beto organizou e se transformou nesse livro aqui, Diário de Fernando, nos cárceres da ditadura militar. Organizado esse diário que mostra as entranhas dos porões da ditadura militar, organizado pelo Frei Beto. Frei Fernando, mas antes da gente tocar diretamente aqui, resgatar um pouco dessa história amarga, profundamente covarde, que foi a ditadura militar, civil e empresarial, conte para nós um pouquinho, em rápidas palavras, onde o senhor nasceu, alguns traços da infância, da adolescência, por que o senhor resolveu, sentiu esse apelo vocacional e se tornou um frade da ordem dos dominicanos? Olha, eu nasci aqui em Minas Gerais, em Visconde do Rio Branco. Mineiro? Que beleza! Sou mineiro da gema e, para dizer a verdade, como Drummond... Porque o Frei Tito de Alencar é cearense. É cearense. Beto é mineiro, Ivo é carioca, mas sou aqui mineiro do interior, a terra da cana-de-açúcar era, agora não, agora é coisa diferente. E lá, já em Visconde do Rio Branco, eu ia muito à fazenda do meu avô. Meu avô tinha uma fazenda de café e cana-de-açúcar. Eu adorava a fazenda, gostava demais do meu avô, conheci pouco, eu conheci os meus tios que cuidavam da fazenda, eu adorava, achava eles extraordinários, mas aquilo eu não entendia como é que uma gente tão boa tinha uma fazenda onde os empregados moravam em casebres pobres, paupérrimos. Não era porque eles eram maus, eles não eram cruéis, isso eu posso dar testemunho, mas o porquê? Aquilo te incomodava? Aquilo me incomodava. Eu, à noite, por exemplo, gostava muito de ir para a casa deles para tomar café com pipoca, ou uma coisinha lá, uma broa de fubá, uma coisinha simples, mas eu gostava de ficar lá. Mas por que isso acontecia? Eu não conseguia entender. Mas é uma pergunta que me ficou na cabeça, e que foi se juntando com todas as inquietações da juventude, algumas religiosas, inclusive. Por exemplo, por que chegou um pastor na minha cidade e arrumou uns caixotes, o microfone, estava começando a falar para o povo, e o vigário foi na torre da igreja, pegou o microfone e disse que todo mundo que estava ali estava excomungado porque tudo aquilo ali era do capeta. Era outra coisa que eu também não conseguia entender. Por quê? Porque meu pai não era católico. Minha mãe sim, católica, mas meu pai não era. Ele me disse que não tinha nenhuma religião
porque nenhuma vivia integralmente o Evangelho. Então, por quê? Por que quem não era católico estava... Várias perguntas estavam matutando na cabeça, né? Depois vieram as inquietações da adolescência, sexuais, etc., que eu não tinha com quem conversar. Na verdade, não tinha. Quando eu venho para Belo Horizonte, em 1953, eu passo 6 meses no sanatório Hugo Werneck, me tratando de uma tuberculose, e logo depois, então, eu vou estudar com os frades franciscanos. Estava começando o Colégio Santo Antônio aqui em Belo Horizonte. Os frades eram muito bons, a gente gostava muito deles, a gente brincava muito com eles, mas não havia aquela sintonia para a gente poder se expor. E era isso que eu sentia, e outros jovens. Nessa época, então eu tenho contato com Frei Mateus Rocha, um frade que marcou... Frade dominicano. Frade dominicano que marcou toda uma geração aqui em Belo Horizonte. É a época em que Betinho está começando, junto com o Frei Mateus, a JEC, Juventude Estudantil Católica. E então eu passo a frequentar, gosto, e passo a frequentar também o convento de Belo Horizonte. E a comunidade... Convento dos dominicanos. Dos dominicanos, que era lá na Serra. Ora, era uma comunidade incrivelmente evangélica. Era legal a gente chegar lá, bater papo. A hora que a gente chegasse, era bem recebido. E um dia... Aí, Frei Fernando, sim, diga. A história é longa, eu vou ter que trazer o senhor aqui várias vezes, né? Mas para a gente priorizar os 4 anos aqui, os anos de chumbo, hoje o senhor está morando na Bahia? Estou na Bahia, no norte, no litoral norte. E trabalhando? Hoje eu trabalho mais com jovens. Com jovens. Com a juventude. Tá. Que idade o senhor tem hoje? 76. 76 anos. Que beleza. Sou jovem. Tá jovem. Eu fiz 15 anos, mais um. Beleza. Frei Fernando, esse diário de Fernando nos cárceres da ditadura militar, ele é fruto de uns bilhetinhos. Exato. Pequenininho. Antes de o senhor falar do conteúdo, conta para nós como é que foi essa história dos bilhetinhos. A caneta aqui. Naquela época, havia uma caneta Bic. Ela não era transparente, ela era opaca, era pintada de amarelo. Então, eu tirava a carga, cortava a carga aqui e aqui. Aqui eu depois fechava com um durex, e aqui também. Essa parte central eu descartava e, então, quando eu escrevia com letra minúscula, como vocês podem ver aqui, letras minúsculas. E eu tive dificuldade para depois traduzir. E escrevia pequenininho para poder aproveitar ao máximo o papel. Máximo, porque uma caneta saía uma folhinha, né? 1, 2 no máximo. Então eu tinha de dobrar. E o papel, era um papel especial papel também? Não, esse papel de seda bem fininho, opaco. Não as visitas brilhante que traziam para o senhor na prisão. Então eu dobrava em 4 e depois enrolava e punha aqui. De modo que... E depois, então, eu ia para a visita. No momento da visita, eu estava com aqui, ele com uma caneta vazia e eu com essa aqui. Trocava as canetas. A gente trocava a caneta na visita. De modo que... E outra coisa, se me pegassem, ela escrevia. E se ele abrisse aqui, tinha carga. Então... Difícil de ser Difícil ser pega. Agora, também, eu tinha de tomar muita precaução quando, em algumas ocasiões especiais, como durante os sequestros de embaixadores, etc., havia revista permanente nas celas, então eu parava de escrever. E muitas vezes, como a revista na cela era feita de repente, eu tinha então de destruir aquele trabalho.
Frei Fernando, e essa questão de você escrevendo o diário de Fernando, isso aconteceu durante os 4 anos de prisão? Os 4 anos. 4 anos. Conta para nós agora, como é que foi o engajamento que levou à prisão sua, do Frei Beto, Frei Tito de Alencar e do Frei Ivo Lebaspar? Pois bem, durante... Eu tenho de me reportar a um fato que é conflitante, mas que é simultâneo e que tem uma importância muito grande para a Igreja no Brasil. Quer dizer, no momento 64, durante o Concílio Vaticano II, que abre a Igreja para a realidade nacional, faz um adornamento da Igreja, nesse momento os militares fecham a nossa sociedade para qualquer tipo de participação. Acabam os sindicatos, acabam as associações, acaba tudo. Então o que a gente podia fazer? Não havia nenhuma possibilidade de participação. 2 partidos naquele momento, Arena e MDB, que a gente chamava de partido do Sim e do Sim Senhor. Era isso que a gente via. Os pobres ou oprimidos ficaram sem o direito de ter voz, de se expressar. Todas as greves que se fizeram desse país foram absurdamente coagidas. Bastava qualquer coisa que se tentasse fazer, o pessoal era preso. Então, todo o movimento operário teve de se calar. O único que permaneceu mais tempo, o camponês também teve de se calar. O que permaneceu um pouco mais tempo foi o movimento estudantil, particularmente da universitária. Então, nesse momento, a partir também de uma insatisfação, né, dos partidos políticos em relação à ditadura, mas em relação também à União Soviética, que não queria mais, não tinha mais um cunho revolucionário nesse sentido de mudar profundamente a sociedade. Eles queriam que se fizesse uma aliança com a burguesia. Então, gente do próprio Partido Comunista rompe com o Partido Comunista, diversos e aí vão nascer inúmeras organizações, né, novas no Brasil, mas a mais famosa, a mais atuante, vai ser a Ação de Libertação Nacional, né, dirigida, a ALN, dirigida por Carlos Marighella. Frei Fernando, a retrospectiva tá beleza, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos continuar essa prosa daqui a pouquinho. Tá? Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, com muita alegria, entrevistando Frei Fernando de Brito, frade dominicano, que esteve preso nos porões da ditadura militar civil empresarial durante 4 anos, 69 a 74, e que é o protagonista desse livro Diário de Fernando nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira, organizado pelo Frei Beto, da editora Rocco. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Espere aí. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça
um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e hoje nós estamos tendo a grande alegria de entrevistar Frei Fernando de Brito, frade dominicano que esteve 4 anos nos porões da ditadura militar e que é o protagonista desse livro Diário de Fernando nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira, organizado pelo Frei Beto, da editora Rocco. Aproveito a oportunidade para dizer, olha, se não leu, não deixe de ler, porque isso aqui é escrito com a vida, com sangue, para a gente tirar todas as lições dessa história covarde, injusta e violenta que é a ditadura civil, militar e empresarial. Frei Fernando, no final do primeiro bloco, você estava tecendo considerações como é que foi assim o contexto de Brasil, de igreja e tudo. Sim. Que levaram você e os 3 companheiros, né? Frei Ivo Lebospan, Frei Beto e o Frei Tito de Alencar, a abraçar a causa e aí chegar na questão de serem presos pela ditadura militar. Como é que foi o estupim mesmo que... Pois é, há essa, digamos assim, essa proposta de Carlos Marighella, que ele procura entrar em contato com diversos segmentos da sociedade. Ele não tem um comunismo sectário. Ele diz, olha, eu sou revolucionário, então quem tiver uma atitude revolucionária, então nós combinamos muito bem. Será bem-vindo. Será bem-vindo. Agora, eu acho que não é só isso. Desde a era pré-conciliar, que nós já vimos tendo contato, por exemplo, com as obras do padre Chenu, né, com toda a questão social, né, lá na França, o padre Congar, que ele coloca toda essa perspectiva da igreja, povo, não mais uma hierarquia, mas um povo, e você vai tendo uma série de, não só de teólogos, mas nasce a ação católica, Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica, de secundaristas, Juventude Universitária Católica, a Juventude Independente Católica e assim por diante, que vão tentando colocar exatamente os leigos para trabalhar pelo reino de Deus, pelo reino, pela justiça, pela igualdade, pelo amor. Para ser luz, sal e fermento no mundo, né? Exatamente. E nós temos, inclusive, o grupo dos Irmãozinhos de Jesus, o Padre Foucault, que eles estão no meio do mundo, como ele, como Jesus, no meio do mundo. Então, eu acho que vai juntando a fome com a vontade de comer. Né? Quer dizer, a gente estava ávido por uma atitude, né, revolucionária nesse sentido preciso de mudança das estruturas sociais injustas para que a gente pudesse trabalhando pelo reino de Deus, a gente pudesse ter uma sociedade nova. Ô Frei Fernando, o senhor foi preso nesses 4 anos, o senhor foi torturado várias vezes? Eu fui torturado diversas vezes, mas de início. Não depois, durante os 4 anos, não. Mas de início, sim, eu fui torturado diversas vezes, assim como todos. Mas isso era, gente, isso não era uma anomalia, não. Não era uma coisa única da sociedade, não. Todo mundo que era preso naquela época ficava nu e sofria todo tipo de tortura. Podia ser velho, podia ser jovem,
eu posso testemunhar, uma senhora estava com um menino de colo, 3 meses, esse menino levou uns choques na frente da mãe. Ora, vocês vão me perguntar, esses torturadores todos são sádicos? Eu acho que não. Eles são funcionários do governo que quer informações, que quer acabar com a guerrilha a qualquer custo. As empresas honoráveis da nossa sociedade financiavam esse tipo, davam prêmios para cada prisão ou cada morte mais importante. Quer dizer, esses porões, né, das prisões, eles eram aquilo que não se queria ver, mas era aquilo que era desejado e fomentado pela sociedade. Frei Fernando, isso tudo o senhor denuncia aqui nesse diário, nesses bilhetinhos que você foi repassando através da caneta para fora. Exato. Além disso que você já citou, o tempo aqui é pequeno, mas para mostrar um pouquinho do que está aqui, o que o senhor gostaria de destacar nesses 4 anos e que o senhor fez questão de registrar nesses bilhetinhos com a letrinha minúscula? E imagino que o senhor estava pensando assim, isso aqui é tão sério e tão importante para a história do Brasil que eu tenho que ter uma criatividade de registrar. O que o povo brasileiro tem que saber? Eu acho que aí está a nossa vida, né? É claro que a nossa vida continha fatos extraordinários, bem, mas há um fato que para mim até hoje eu me emociono ao me lembrar, né? No presídio Tiradentes de São Paulo, que era um antigo mercado de escravos, de 1800 e tal, não me lembro a época, os rapazes ficavam numa ala e tinha um grande paredão e depois ficava a ala feminina. Então eu me lembro que no Natal... E foi lá que o senhor ficou muito tempo? O senhor ficou em várias prisões? Eu fiquei em várias prisões, mas a maior parte eu fiquei lá, de 69 até junho de 72. Né? Mas aí, depois que nós fizemos a nossa celebração na cela, né, os frades, porque a gente sempre celebrava clandestinamente. Vinho não podia entrar, era proibido, hóstia e tal. A gente trazia clandestinamente, conseguia trazer, a gente celebrava. Depois que nós terminamos, então nós fomos para a abertura na cela, né, e começamos a cantar. Primeiro músicas natalinas e depois então músicas da MPB, Chico Buarque, Caetano, etc, etc. Então, de todas as celas, o pessoal começou a cantar junto conosco. Era um sentimento único. A emoção do nascimento de Jesus, consciente ou não, a maior parte era de marxistas, isso não era o mais importante. O fato é que todos nós estávamos irmanados por essa coisa nova, esse broto, né, novo que nós estávamos celebrando o nascimento. Daí a pouco a gente as meninas do outro lado nos aplaudem e começam a cantar também. Então isso foi esse vai e vem de cantoria, mas essa unidade total, isso foi até 3, 4 horas da madrugada. Para mim foi uma coisa assim maravilhosa, porque uma das coisas que acontece, né, nessa situação limite da vida humana é que a gente não vive mais de estrutura, a gente vive do essencial. Então tem um fato. Quando o Frei Beto foi preso, ele foi preso depois no Rio Grande do Sul, ele foi preso junto com Dom Marcelo Cavalheira. Sim. E Dom Marcelo, lá, quando eles chegam no DOPS, ele também ele celebra no corredor do DOPS. E ali, um velho militante do Partido Comunista pede para ele poder comungar.
E Dom Marcelo, então, vai levar a comunhão. O homem chora, ele devia ter uns 50 anos. E depois ele diz o seguinte: foi o dia mais feliz da minha vida. A vida inteira eu quis comungar, mas a igreja e o Partido Comunista me proibiam. Mas agora nós estamos vivendo aqui do essencial. Então eu posso. Que beleza. Frei Fernando, tá uma beleza, mas nós temos apenas 1 minuto e meio, né? E fica aqui o incentivo para quem não leu, não deixe de ler Diário de Fernando nos cárceres da ditadura militar brasileira, Frei Beto. Umas perguntinhas rapidinho. Todas essas pessoas que estavam presas lá eram presos políticos? E eu pergunto mais ainda, para você responder de forma assim, numa, 2 frases. Você considera que todos os presos hoje no Brasil, que são mais de 500 mil, são todos presos políticos? Não, a motivação é que diz se o fulano é político ou não. Não eram todos políticos daquela época, né? Mas se a gente entender o político como aqueles que são escorraçados da sociedade, sim. Sim. Frei Fernando, rapidinho, está aí Comissão da Verdade. A Argentina, o Uruguai, por exemplo, já julgou e condenou vários generais. Como é que tem que proceder essa Comissão da Verdade e a abertura dos arquivos hoje no Brasil? Pois é, eu acho que exatamente o povo vai na frente da legislação. Quer dizer, a arte, né, filmes, livros ou qualquer outra coisa, já estão começando a abrir esses porões, a estourar esses porões. Porque a nossa redemocratização, ela é fruto de um conchavo entre a direita e a chamada esquerda. Porque eles queriam uma coisa que não se mexesse nos torturadores. E aí não é justo. E naqueles que não financiaram os torturadores. Isso não é justo. Não é justo. Aqueles que foram torturados já pagaram sua pena. Os torturadores não vão pagar sua pena. É uma questão não é uma questão para afastar esse sonho. Eles chamam isso de revanche. Não é revanche. É uma questão de justiça. De justiça. São Tomás, o velho São Tomás, do século XIII, ele falava que a questão da justiça é um reequilíbrio do mundo, é uma reharmonização do mundo. Enquanto nós tivermos aí torturadores que não pagam sua pena, esse mundo está mancando. Frei Fernando, nosso tempo esvaiu-se. Já vou deixar aqui o convite para em breve o senhor voltar aqui, para a gente continuar resgatando essa memória necessária que o povo tem que saber. Obrigadão de coração por essa entrevista aqui. Entrevistamos hoje, então, aqui no Palavra Ética, o Frei Fernando de Brito, frade dominicano, que esteve preso durante 4 anos nos porões da ditadura civil empresarial de 69 a 73 e que é o protagonista desse livro, Diário de Fernando nos cárceres da ditadura militar brasileira, organizado pelo Frei Beto, da editora Rocco. Quem não leu, leia, porque senão não chega no céu. Um abraço, obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos os funcionários, a direção aqui da TV Comunitária e até o próximo programa, com a graça de Deus.